Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Há alguns anos atrás existiu um anúncio televisivo de um produto de limpeza que acabou por moldar uma frase mítica para a publicidade em Portugal. E essa frase era: "O algodão não engana". Bom, transpondo isso para algumas realidades portuguesas, nós somos capazes de dizer que os dados não enganam. Aquilo que são os números contam uma história. Seja da nossa economia, seja da nossa fiscalidade, seja da nossa riqueza, neste caso, pobreza, seja aquilo que for. Quando olhamos para os números, vemos as evidências e lemos o estado de sítio em que nós estamos. Mas existe quem teime em distorcer a realidade, como se vivêssemos em algum país completamente desconhecido do nosso dia-a-dia. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, falamos de dados, falamos de números. Olha, falamos, por exemplo, de que, esmagados por uma das maiores cargas fiscais, temos, na realidade, o quarto maior esforço fiscal de empresas, famílias e cidadãos. Se ainda a isso correspondessem serviços públicos de qualidade, provavelmente não estaríamos tão chateados. Mas a verdade é que, olhando para a saúde, logo vemos aquilo que são o resultado dos nossos impostos nas mãos do governo. Mas continuo a repetir: existem pessoas que negam essa realidade e conseguem utilizar uma narrativa como se vivêssemos então num Eldorado incomparável com outros países. Bom, existiu uma filósofa americana de seu nome Ayn Rand que diz que é possível evitar a realidade, mas não é possível evitar as consequências de evitar a realidade. Uma coisa eu lhe digo: aquilo que muitos dizem que é o nosso país é provavelmente qualquer ficção criada pela inteligência artificial, sendo que a inteligência tem que ser, entre aspas, digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, obviamente, se vamos falar de números, dados, gráficos, evidências e realidades incontornáveis, o nosso convidado de hoje é o André Pinção Lucas, um dos fundadores do Instituto Mais Liberdade. Olá, boa noite, André. Olá, boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco. Antes de mais, quero-te dar os parabéns, porque recentemente, creio que num jornal, Diário de Notícias, o Instituto Mais Liberdade apareceu como um dos think tanks que olha para o país, que escrutina as políticas públicas, e vocês, sendo tão jovens, aparecem ao pé de outras fundações e institutos já previamente estabelecidos. Portanto, parabéns. E gostava de saber como é que vocês leram e sentiram, por assim dizer, este reconhecimento. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um gosto vir aqui. Obviamente ficámos muito agradados com este, acreditamos que é o reconhecimento do trabalho que temos feito. Nós nascemos em 2021, por isso temos 3 anos, que é relativamente pouco. Curiosamente, a notícia, o artigo do Diário de Notícias, eles enganaram-se e disseram que nós fomos fundados em 2019. Por isso, eu interpreto isso no sentido que nós já fizemos tanta coisa que eles acham que devemos ter mais anos do que aqueles que realmente temos. Mas creio que é o reconhecimento do trabalho. E o artigo é particularmente importante para valorizar o que se faz na sociedade civil, porque aparece o nosso Instituto e outras organizações da sociedade civil que têm tido um trabalho meritório para trazer mais informação, mais dados, mais ideias para a discussão na esfera pública,
porque estas discussões, mesmo discussões que envolvam a política, envolvam o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento económico, não podem nem devem estar exclusivamente nos partidos. Os partidos têm um papel fundamental em qualquer democracia, mas a sociedade civil, não existe democracia sólida sem uma sociedade civil sólida, ativa, dinâmica e com capacidade de fazer também escrutínio das decisões dos nossos governantes. Nós desempenhamos, em parte, esse papel, como outras organizações, e creio que isto é o reconhecimento, e eu espero, sinceramente, que surjam mais organizações, que surja mais gente dinâmica, ativa, porque o país precisa muito desse estímulo e de pessoas, só para terminar. Estas organizações e estas entidades da sociedade civil têm a vantagem de não estão presas a eleições, não estão presas às próximas eleições. Agora vamos ter eleições nos Açores, depois temos eleições logo a seguir, um mês nas legislativas, e inevitavelmente os partidos estão muito focados, faz parte do jogo, mas é importante que a sociedade civil, à parte disso, esteja sempre focada no futuro, no médio e longo prazo, e que não esteja dependente desses ciclos eleitorais, sim, desses ciclos que são sempre apertados. Muito bem. Vamos então fazer o programa como sempre fazemos, utilizando alguns dos dados que vocês recolhem. Obviamente, 2023 é marcado pela demissão de António Costa, mas não sei se por decisão de Marcelo, se por acordo comum, há um hiato de tempo muito grande que passa entre a demissão e a efetivação da queda do governo e, no fundo, da saída de António Costa. Mas há uma análise interessante àquilo que é António Costa no poder efetivado ou em gestão, entre aspas. Sem dúvida. E esse é o primeiro quadro que nós trouxemos hoje, porque efetivamente gostamos sempre de trazer algumas análises, e tentámos analisar quanto tempo é que vai desde a demissão ou desde a dissolução da Assembleia da República, difere caso a caso, até termos um novo governo. E fomos ver até situações passadas. E o que verificamos neste gráfico é que Francisco Pinto Balsemão, na altura entre 82 e 83, foi o caso em que demorou mais tempo, desde a sua saída ou anúncio de saída, até haver um novo governo, na altura 172 dias. Mas, curiosamente, os dois casos a seguir são logo os dois casos mais recentes de António Costa, em 2022 e atualmente em 2024. Juntando estes dois períodos, estamos a falar de que António Costa vai terminar o seu mandato com cerca de 8 anos à frente do país, um pouco mais de 8 anos, e desses 8 anos, cerca de um ano, foi como primeiro-ministro demissionário, já com a Assembleia da República dissolvida. Um ano é muito tempo para termos aqui um governo em gestão, ou seja lá, o que for. E porquê é que também é muito tempo? Porque, entretanto, confunde-se o que é a máquina governativa, a máquina do Estado, com a máquina, neste caso, socialista, mas podia ser de outro partido, porque vêm eleições e porque há propaganda natural nas eleições. Isto não é nada saudável para uma democracia. E deixa-me só, ainda com o quadro, se juntarmos, na realidade, os dois períodos de António Costa, ele vai para o cimo da classificação, por assim dizer. É o tal cerca de um ano. É bastante... Ninguém da realidade percebeu muito bem a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Parece-me que é demasiado tempo, neste caso, para deixar que o Partido Socialista se recompusesse e fosse eleições. Eles já estão recompostos há algumas semanas e tinham tempo suficiente para ter eleições mais cedo. Por isso, isto não se percebe. O problema principal não é propriamente termos um governo em gestão. O país não desaparece por ter um governo em gestão. O tema é a confusão das máquinas, do que António Costa está a falar como primeiro-ministro ou está a falar como militante do Partido Socialista, que naturalmente quer que o seu partido vença as próximas eleições. E o mesmo para outros ministros. Nós tivemos um candidato a primeiro-ministro que estava a se candidatar para líder do Partido Socialista, que é ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que entretanto perdeu. Esta confusão, independentemente do partido, não está aqui independente do acordo partidário, devia-nos pelo menos refletir.
era escusado. É um luda-sala institucional que acaba Sim. por... E é interessante que fales nisso, porque lá está, a Bélgica teve cerca de um ano um governo e até cresceu economicamente. Nós nem com o governo em gestão conseguimos crescer, mas isso é outra história. Há algo que também chamou a atenção, foi quase uma aceleração legislativa, por assim dizer, que aconteceu na Assembleia da República. É um caso comum e não só neste partido, neste governo, e todos nós temos mais ou menos essa sensibilidade de que quando um governo vai sair, há ali pressa para despachar coisas, para mostrar algum trabalho, para cortar fitas de inaugurações, porque vêm eleições e de repente lembram-se de tudo aquilo que não fizeram durante alguns anos. Mas isso é a nossa sensação. Mas é mais quando olhamos para os números. E os números são bastante claros, e esse é o segundo quadro que trouxe hoje, que é bastante interessante. O que nós mostramos ali, só para rapidamente explicar... Só me dá vontade de rir, desculpa, André. A barra do meio mostra qual é que é a média mensal entre janeiro e outubro deste ano de resoluções do Conselho de Ministros, portarias e decretos de lei. Está a juntar tudo. E estamos a falar de 59 por mês, até outubro. Desde novembro, o António Costa pediu admissão dia 7 de novembro. Desde 8 de novembro até 11 de dezembro, esses 59, essa média passou para 146. De repente é fazer tudo o que não fizeram entretanto, despachar trabalho, acelerar. E a primeira barra, só para não termos aqui dúvidas sobre sazonalidade, mostra exatamente o mesmo período, 8 de novembro a 11 de dezembro, do ano passado. Por isso podíamos achar, há aqui uma questão de final do ano. Final do ano, início... Não, o final do ano é exatamente igual ao resto do ano. Ou seja, o primeiro quadro que está à esquerda do telespectador é esse período equiparado o ano passado. Sim. Por isso passámos de 60 para 146, é mais do dobro. O que, mais uma vez, não quero com isto dizer que isto é algo exclusivo deste governo, não creio que seja, temos já dados, nós cidadãos já tínhamos esta sensação, mas com números é bastante mais chocante. Isto leva-nos a pensar, enfim, por um lado, é aquilo que falava há bocado, quando se confunde depois a máquina do governo com a máquina do partido que vai a eleições. Claramente aquilo já é propaganda para eleições, é tentar despachar as coisas, mostrar o trabalho. E isso por um lado. E por outro, fazer as coisas já à pressa, por norma, não dá muito pouco resultado. Se tiver uma série de anos para fazer, tomar as medidas, e ali em poucos meses vamos lá a despachar e fechar coisas, não, mais uma vez não é um sinal muito positivo. E por isso é que é importante mostrar dados, não ser só a percepção das pessoas, e questionar o que é que foi feito aqui neste período e porque é que não podiam ter feito isto nos meses anteriores. Mas, André, eu recordo-me quando a Marcelo falou, e há pouco ainda, creio que a seguir iremos falar de algo que também Marcelo mencionou, foi o Orçamento de Estado, não é? O Orçamento de Estado, mas aquilo que nós depois começamos a ver na conclusão deste Orçamento de Estado é quase, portanto, uma marcha atrás em algumas políticas que poderiam eventualmente causar mais dissabores ao partido do governo. Claro, é como se o Natal se prolongasse? Ou... É porque o Natal teve um momento crítico, foi o tal 7 de novembro que falámos ali, porque um pouco antes do Natal, dia 7 de novembro, o Primeiro-Ministro pediu admissão. E, de repente, um mandato que estava a meio, ainda faltavam 2 anos, entretanto, deixou de estar a meio e vêm eleições. Por isso, o chip mudou. Mudou o chip de um governo de 4 anos a tentar mostrar trabalho para um governo que quer que o seu partido ganhe as próximas eleições e, por isso, há que agradar aos portugueses e há que abandonar algumas medidas mais polémicas. E esse é o quadro seguinte que mostramos. E é bastante evidente disso. O Orçamento de Estado foi marcado por algumas medidas, quando se estava a discutir, mais polémicas. A principal, que é aquela primeira que está ali, tinha a ver com a eliminação, com a questão da subida do IUC para carros mais antigos, entre outras. Foi muito polémica, mas eles mantinham que devia-se manter, por uma questão até de ambiental. E mantiveram até dia 7 de novembro. 7 de novembro, o Primeiro-Ministro demitiu-se, a partir do momento muda o shift, agora nós estamos em fase de propaganda, por isso vamos abandonar esta medida, porque não dá muito jeito em termos eleitorais,
Vamos, como está ali referido, aumentar o valor das rendas que se Eu pode apoio. deduzir do IRS. a Em questão 100 do IVA. euros, não é? Exatamente. E mais ali uma série de medidas que de repente mudaram. E porque aí está, isto tudo costuma ser prática mais ou menos comum, mas é pena. E quando nos perguntamos, quando chegamos às eleições, porque é que há tanta abstenção, estamos a ver alguns dos motivos porque é que há tanta abstenção. Há o descrédito. Das duas, uma. Ou o governo acredita veemente, e foi eleito, estava em total... Maioria absoluta, não é? Maioria absoluta, estava em total exercício das suas funções, ele não estava como governo de gestão. Ou o governo acredita veemente que deve aumentar o IUC para os carros antigos, que eu discordo, mas se eles acreditam veemente, devem defender, devem ser corajosos, não, mesmo que em termos populares não seja tão bem aceito. Mas não, o problema é que andamos aqui ao sabor dos focus group e daquilo que acham que dá mais votos ou não. Enquanto achavam que as eleições eram só daqui a 2 anos, não há problema ter aqui umas medidas menos populares, porque temos tempo para acomodar com outras. A partir do momento em que as eleições são daqui a poucos meses, deixem lá. A questão ambiental, metem numa gaveta, já não interessa. Mas então, e voltando talvez aqui para o estúdio, vamos ter aqui um momento em que eu vou ter que perguntar, então, mas o que é populismo? Se isto não é populismo, também eu não sei o que é o populismo. Porque se temos um governo, ou temos um partido que apoia um governo que tem, obviamente, uma direção ideológica. Mas, de repente, porque há uma mudança no ciclo eleitoral, essas medidas têm que ser mudadas para algo que agrade mais as pessoas ou que não crie tanto broá, desculpa a expressão, isto é um caso de populismo. São casos de populismo, efetivamente, e a política faz-se muito de populismo. Há algo há uma teoria de ciência política, que é a teoria da escolha pública, que explica basicamente isto. Na prática, o que a teoria da escolha pública explica é que os políticos, os governantes, na realidade são pessoas como qualquer um de nós, e toma decisões mediante determinados incentivos. E da mesma forma que eu, como cidadão, quero ter uma situação de prosperidade maior, de maior bem-estar, quero estar feliz, o governante tem um incentivo para quê? Para ganhar votos. É um incentivo natural. Isso leva a um natural oportunismo político, transversal, e que não diz respeito a nenhum partido, que é tender a tomar medidas que são mais bem aceitas pela população. Okay. Quando se aproximam eleições, ainda mais. Mas isto é mais ou menos natural. Isto leva-nos à questão, porque é que Portugal, falamos tanto da saúde, da educação, da justiça, etc., e não fazemos reformas? Explica-se muito bem por aqui, porque as reformas, por norma, são difíceis, a curto prazo são difíceis e dão resultados a médio e longo prazo. Por isso, naquela lógica de incentivos de ganhar as próximas eleições, não costuma ser muito benéfico, porque a curto prazo há pessoas que vão ficar insatisfeitas. Acho que quase que temos um exemplo relativamente recente disso. Por mais que não quisesse, Pedro Passos Coelho tem que implementar o plano de recuperação que a Troika assinou com o governo de José Sócrates e depois paga isso nas eleições. Embora ganhando, acabou por... É um bocado assim. É um bocado. Mas a questão é, para não desanimar quem está lá em casa. Então, mas como é que se resolve isso? Para não desanimar. Na realidade, não é um facto exclusivo português. Não é. Nada é perfeito, não é. Como é que se resolve? A melhor forma de resolver é, voltando ao ponto inicial que falávamos, ter uma sociedade civil mais ativa. Porque aí está. Porque há a tendência, como eu disse, voltamos àquele ponto, há a tendência dos políticos tomarem medidas que sejam mais bem aceitas pela sociedade. Falando do tema das reformas, se a sociedade estiver muito sensível para a importância crítica para o seu futuro e fazermos uma reforma da saúde, da educação, vão receber melhor essas medidas, mesmo sabendo que a curto prazo às vezes podem não ser tão fáceis ou que possam haver pessoas que ficam insatisfeitas. Precisamos dessa sensibilidade da sociedade. Como a nossa sociedade civil não é muito ativa, não é muito participativa, e há estudos que mostram isso, mesmo até em termos partidários, a percentagem de portugueses que estão inscritos em partidos é relativamente baixa face a outros partidos, até esse nível. Como a sociedade civil é pouco ativa, pouco sensível para estas coisas, é natural que temas como reformas profundas, difíceis, sejam encostadas para debaixo do tapete e só quando vem cá uma troika
de 10 em 10 ou 20 em 20 anos, é que temos de fazer à força, porque os tipos Exatamente. pedem-nos, porque senão não nos dão dinheiro. Olha, por falares em sociedade civil ativa e utilizares esse verbo, Marcelo, recordo-me, utilizou o PRR como argumento para manter este governo. Mas não sei se o PRR está realmente ativo. Esse é um dos problemas. Portugal vive, desde que entrou na CSCE, a depender muito dos fundos europeus. É um beneficiário líquido. Todos os anos dá determinados montantes às entidades europeias e recebe tanto, mas recebe muito mais do que aquilo que dá, por isso é um beneficiário líquido. Numa fase em que já deveria ser, é um contribuinte, se tivéssemos tido a ambição necessária, porque beneficiários deviam ser aqueles países de leste que entraram há menos tempo. Alguns deles já são menos beneficiários do que Portugal. Nós continuamos a depender daqueles fundos europeus, mas não só temos esta dependência, este quase que vício, e que também não nos ajuda, é quase como uma armadilha. O livro mais recente do Nuno Palma explica isso melhor do que eu. Não só isso, como depois nem sequer somos competentes a aplicar os fundos que vêm. E o quadro seguinte que eu trouxe hoje mostra isso de forma clara. Dos investimentos do PRR que estão planeados, só 31%, estamos a falar de menos de um terço, é que estão a decorrer de facto como estava planeado. E depois temos ali 45% que necessitam de um cuidado maior, 20% que estão em estado preocupante e 4% em estado crítico. Por isso, nós que andamos sempre de mão estendida, lembro-me bem do António Costa recentemente, disse que devíamos ter um género de PRR permanente, que é a coisa mais subsidiado-dependente que eu alguma vez ouvi. E temos este cenário de aplicação do PRR que isto significa, só enquanto este quadro está no ar, imagina que aquilo é um corpo humano, não é? E analisamos o corpo humano e dividimos em 4. Significa que 1/4 do nosso corpo estaria em estado preocupante e crítico, Exato. não é? Eu penso que nenhum de nós conseguiria sobreviver se uma fatia tão importante de nós mesmos estivesse como está, por exemplo, o PRR. E não cola com a narrativa, por um lado a narrativa de que isto é crítico, isto vai ser estruturado, mas depois não sabemos aplicar, aplicamos mal, não cola. Sim, e essa é outra questão. Eu recordo-me já de outros programas onde estiveste aqui e mostraste que, efetivamente, a grande parte do PRR está a ser aplicado não nas empresas, mas realmente no setor público. Mas eu não duvido que, de repente, que rapidamente, aquela mancha verde um dia aumente muito. Porque nós vimos já há bocado que o governo, os governantes, para não falar especificamente deste governo, quando têm os incentivos certos, eles são bastante produtivos. Olha, por exemplo, o TGV não é um desses casos. Estávamos a ponto de perder esse financiamento e foi lançado agora o concurso. Quando alguém levanta a bandeirinha vermelha, lá nos despachamos. Voltamos ao mesmo ponto. Fazer as coisas à pressa, mal, à última da hora, certamente as coisas não são bem feitas. E aqui vai pelo mesmo caminho. Quando estivermos a chegar ao final dos prazos, porque há prazos para cumprir aquelas metas PRR, vamos lá despachar, porque não há mais fundos. Uma das coisas que convém também recordar é que, ainda assim, Portugal, com toda a necessidade que tem, é dos países que também devolve fundos que não são utilizados, que é uma coisa extraordinária, não é? Ou seja, não temos o rendimento que era suposto ter, não é? Pela pouca eficaz aplicação e controle, leva a isso. E depois podemos chegar também a outra questão, que é, mesmo aqueles que são aplicados, se são bem aplicados, e como disseste, e bem, nós já mostramos noutros gráficos, não nos parece que sejam aplicados onde realmente é estruturante e onde se pode estimular a economia e o desenvolvimento da sociedade. Por isso, eu, por norma, vejo estes fundos europeus um género quase como placebo. Não só este PRR, mas os fundos europeus que recebemos sempre. Porque quando o dinheiro está a vir,
vão surgindo algumas infraestruturas públicas renovadas, vão passando assim algumas coisinhas e uma pessoa sente-se bem, as coisas estão a melhorar. Então, mas, na realidade, uma pessoa espera bem e aquilo nada mudou. Aquilo é um placebo em que sentimos bem temporariamente, mas não curámos a ferida. Mas a culpa não é propriamente de Bruxelas, é sobretudo nossa, não sabemos aplicar e andamos a viver à custa daqueles fundos que acabam por não nos servir para nada, onde, mais uma vez recorrendo ao livro do Nuno Palma, questionamos se não valia mais a pena não recebemos rigorosamente nada e assim ao menos motivávamos nós próprios a sermos capazes de, sem subsídio ou dependência, porque esta lógica de subsídio ou dependência leva aqui a apostar em determinados setores em detrimento de outros centralmente, alguém que está em Lisboa num gabinete que decide em que é que se vai apostar, a desvirtuar a dinâmica da economia de mercado, a tornar rentáveis artificialmente setores que na realidade se calhar deviam ser desaparecer e outros que há aqui quase como uma concorrência também desleal entre determinadas áreas, determinados setores, leva-nos a perguntar isto tudo, porque não é o PRR que nos vai levar daqui para ser um país muito mais competitivo. Não é, mas enquanto os fundos vamos recebendo os fundos e os políticos vão recebendo os fundos, anestesiando. Vamos tendo aquele placebo, aquela narrativa que soa bem. Mas não é aqui, esqueçam. Olha, André, e recordo para os nossos ouvintes da rádio que estamos a conversar com um dos fundadores do Instituto Mais Liberdade, o André Pinção Lucas, porque falámos em TGV, imediatamente recordei-me de Pedro Nuno Santos, que era o ministro das infraestruturas e outras coisas, era um dos mega super bué grandes ministros, atualmente o secretário-geral do PS e candidato a a primeiro-ministro, para lembrar mais um momento de sabia, não sabia, primeiro não sabia, depois afinal sabia, de Pedro Nuno Santos, mas tem a ver com os CTT. Mas eu penso que já há alguns anos para cá que há uma mudança no setor que provavelmente, lá está, como tu dizes, há setores onde investimos e o que devíamos fazer é, de facto, desinvestir. É verdade. Nós aproveitámos hoje para trazer alguns quadros para também desmistificar alguns mitos, algumas falácias que se têm falado nos últimos dias. E relativamente aos CTT, soube-se que em 2020, 2021, o Estado comprou algumas ações, na realidade, em peso total acabou por ser relativamente diminuto, 0,24%, acho eu, ou coisa do género, mas veio à baila novamente a discussão pública se devíamos ter privatizado o CTT e agora se calhar devíamos renacionalizar, que é estratégico. Voltamos sempre ao estratégico, ao bicho-papão do estratégico. E como estamos no próximo gráfico, o setor mudou muito. O setor dos serviços postais, das cartas, das tradicionais cartas, mudou muito e vai continuar a mudar. Não só em Portugal. E não olhemos, vamos sair aqui do nosso umbigo. Claro. O que este quadro mostra é a variação do volume de tráfego postal nas principais empresas algumas públicas, outras privadas, de serviços postais na Europa, Alemanha, Portugal, Itália, França, Reino Unido, Espanha e também países nórdicos. E o que nós verificamos é que, transversalmente, sem nenhuma exceção, houve uma queda brutal em todos eles. E é fácil de explicar, enfim, o digital tem uma presença muito maior, agora envia-se e-mail, também sai mais barato, é mais caro, é mais cómodo, é mais eficiente, há muitos ganhos. Curiosamente, os CTT em Portugal reinventaram-se ao longo destes anos, porque estavam muito focados nos serviços postais, começaram a distribuir mais encomendas, onde aí existe muito mais concorrência de privados, começaram a distribuir muito mais encomendas, porque aí sim existe um crescimento, abriram também um banco, começaram-se a diversificar, porque perceberam que não é nos serviços postais que se consegue rentabilizar. Isto para dizer o quê? Os CTT foram vendidos em 2013 por 909 milhões de euros. Há quem agora questione se foi bem vendido. Os CTT neste momento valem em bolsa 500 milhões de euros. Houve uma queda brutal. Queremos voltar a ter isto público, vai continuar em queda. Coitados, os privados ficaram com aquilo que têm de facto, reinventar-se para conseguir tornar o negócio atrativo. Por isso,
aquilo foi bem vendido, foi um bom negócio para o Estado. Aparentemente sim, não é? Foi- Num setor que vemos quebras tão evidentes e que provavelmente irá continuar. Basta recordar que existem determinadas cidades ou países, inclusive, que já há entregas feitas por drones. Sem dúvida. E curiosamente, Portugal, como vimos ali, nem sequer foi o país onde houve uma queda maior. Sim, sim. E mesmo assim, a valorização bolsista caiu muito. E depois chegamos àqueles argumentos de que os idosos no interior precisam de receber reforma e por isso o CTT é importantíssima essa capilaridade. Há formas alternativas de receberem reforma. No seio com balcões tanto de caixas de depósitos ou até com privados. Há outras formas alternativas de levar o dinheiro aos idosos. Faz-me lembrar o tema da TAP, também por causa do Pedro Nuno Santos, que também é importantíssimo manter a TAP para fazer ligações estratégicas a alguns locais. Mais uma vez, andamos a subsidiar uma companhia toda e os seus prejuízos e a sua ineficiência por um conjunto de rotas que seria mais barato, no limite, simplesmente subcontratar a privados. E aqui é a mesma coisa. E onde, inclusive, é falso que tenha havido um aumento da presença na TAP nesses aeroportos. Eu acho que, não sei se foi o Tiago Maia, que até foi até um aeroporto qualquer, e mostrou que, eu não sei onde é que estão os aviões da TAP, e há, inclusive, uma companhia aérea que tem mais ligações a partir do Porto do que a própria TAP. E isto, ouvindo falar na nacionalização ou renacionalização, leva-nos para um setor que diz respeito aqui também onde nós estamos, que é a comunicação social, e um pouco a crise que se vive num determinado grupo, que é a Global Média. Em que é que isso te preocupa, não só na Global Média especificamente, mas eventualmente noutros grupos de comunicação social? Desde logo, tenho de começar por preocupar-me a vida daqueles jornalistas, enfim, até conheço alguns, e obviamente é uma situação sempre sensível, e não podemos esquecer isso. Por trás estão pessoas, estão trabalhadores que legitimamente deveriam receber o seu ordenado, estão famílias. Esse é um ponto, obviamente, crítico. E tudo o que eu vou dizer não tem nada a ver com essa preocupação que é legítima e que temos de ter em conta. Mas a crise da Global Media também levou ao crescimento de um discurso de o que é que nós devemos fazer hoje com a imprensa hoje, num contexto onde o digital está muito mais forte, onde Google e companhia têm um peso muito mais relevante, as redes sociais têm um peso significativo, as pessoas leem menos jornais impressos. É um contexto, de facto, difícil, adverso, exigente. Aí, sem dúvida, não só em Portugal, transversal. Isso leva alguns a considerar que a única forma de, por exemplo, a Global Media sobreviver é nacionalizar a Global Media ou, eventualmente, dar apoios transversais a todos os órgãos de comunicação social. Quando falamos de apoios, que significa colocar em causa a independência dos órgãos de comunicação social, e não nos podemos esquecer que a liberdade de imprensa é algo fundamental numa democracia. Aliás, todos os regimes que se tornaram não democráticos, a primeira coisa que perderam foi a liberdade de imprensa, foi a nacionalização dos órgãos, foi o controle. É sempre assim, é sempre assim. Por isso, a liberdade de imprensa é fundamental. Por isso desde logo. E relativamente à ideia de que os órgãos não conseguem sobreviver sem alguns apoios, a verdade é que verificamos que não é bem assim. E mesmo no caso português, trouxemos alguns dados, e estou aqui a apresentar em exclusivo, porque nós ainda divulgámos isto nas nossas redes sociais. Nós estivemos a analisar os órgãos que tínhamos informação suficiente, e é curioso ver, temos ali, por um lado, a primeira linha é o Público, a segunda é o Grupo Empresa, com o Expresso, o terceiro Global Notícias, DN, JN, o Jogo, que também tem a TSF, como sabemos, mas não é jornal, é rádio, e temos depois a Cofina, com o Correio da Manhã, Jornal de Negócios e Record. Sobretudo, depois já há aqui umas publicações mais pequenas. E o que vemos ali, aquelas barras, mostram qual é que é o peso do digital, das assinaturas digitais, face à venda da impressa. Portanto, daqueles jornais. o azul escuro em relação ao azul claro de 2023? O que ali vemos no primeiro, por exemplo, é que o Público, em 2018, 41% já era digital. Ok.
atualmente em 2023 já é 82%. O Expresso passou de 27% para 56%, e ali em baixo temos os outros dois grupos, onde o peso do digital ainda é bastante diminuto. A Global Notícias, que é 22%, e a Cofina, que são 18%. E depois é curioso ver, ali à direita, aquelas percentagens, mostra, a verde e vermelho, mostra como é que foi a variação de receitas dessas empresas também neste período de 18 para 2022. O Público e o Expresso aumentaram as receitas, o grupo Global Media e Cofina reduziram as receitas. Podemos achar que é coincidência. Eu não acho que seja pura coincidência. Há, de facto, e até analisando outros países, o desafio que a comunicação social tem é adaptar-se a este novo contexto digital, conseguir atrair assinantes para o digital, conseguir rentabilizar o negócio no digital. Um bom exemplo que eu não trouxe hoje foi o New York Times. Estamos a falar de um jornal emblemático, um jornal com 150 anos, mais de 150 anos, que nos últimos anos, tal como estes jornais, deparou-se com este desafio de as pessoas, também os americanos, começaram a comprar menos jornais impressos. E como é que nós sobrevivemos? E um jornal com aquela dimensão. E começou a apostar muito mais no digital. Neste momento o digital vale quase tanto como o impresso. Eles estiveram ali há uns anos com perda de receitas, enquanto se estavam a adaptar. Neste momento já têm mais receitas do que antes de sentir este maior contexto adverso. E é um jornal tradicional, clássico, um ícone da imprensa internacional, que soube reinventar-se. Não tem de perder o seu ADN, tem de se reinventar num contexto diferente. Há que acrescentar aqui um ponto que eu acho que é importante, sobretudo na nossa realidade portuguesa. A parte do digital, para eles se reinventarem, tem de ter assinaturas digitais, tem de ter pessoas disponíveis a pagar as assinaturas digitais. Voltamos sempre ao mesmo tema. Temos uma economia frágil, baixos salários, taxas de poupança baixas. Quando assim, efetivamente, torna-se mais difícil que as pessoas estejam dispostas a pagar para 1 ou 2 órgãos de comunicação social digitais. Por isso, não podemos dissociar isto tudo da nossa economia. Por isso é que é tão importante, e que eu falo tanto quando venho aqui, é preciso fazer crescer a economia. Porque senão começamos a ver sinais de crise em muitos setores. A comunicação social é mais... As pessoas não estão dispostas. As pessoas, eu quero comunicação, eu quero notícias gratuitas, eu não estou disposto a pagar por notícias. Porque também não tenho dinheiro para isso. Isto é preocupante. Daí existirem determinados países, e eu não quero dizer quais, porque eventualmente posso estar a cometer algum erro, onde portanto, os jornais tiveram tanto peso nas decisões do governo que obrigaram os operadores tecnológicos a não permitir que as notícias apareçam nas redes sociais se não houver uma assinatura. Ou seja, países como a Nova Zelândia, creio eu, onde houve essa decisão. Mas, por outro lado, também vemos, e só para ficar aqui mais um pouco na comunicação social, vemos alguns casos, eu não sei os números, mas há alguns casos de aparente sucesso e que começaram logo pelo digital, nomeadamente o Observador, e que neste momento até a rádio tem, e não sei se de facto não passará por aí. Eu creio que sim. Ali só mostramos alguns jogos, porque é aqueles que nós tínhamos de informação. Por exemplo, o Observador não tínhamos de informação suficiente pública. Mas passa por aí, tem de passar por aí, por um equilíbrio entre o que são assinaturas digitais, que o Observador também tem, e a publicidade online. Como se pode integrar nas redes sociais. Não é fácil, porque o que acontece é que há a tentação de um jornalista... Enfim, estou a falar aqui de um órgão de comunicação social, percebe muito melhor disto do que eu, mas já há a tentação de colocar títulos nas notícias, não digo que sejam sensacionalistas, mas que induzam a... Deixa-me lá ver o que é que está lá escrito. Isso, por vezes, tem o efeito contrário. Nas redes sociais, e há estudos que mostram que 60% das interações que as pessoas têm com as notícias, interações é likes, é partilhas, é comentários, 60% é de pessoas que não abriram a notícia. Se a pessoa não abre a notícia, não vai ter acesso à publicidade que está lá no site, que é o que faz pagar ao jornalista que escreveu a notícia. Fica-se pela rede social e aí eles não recebem nada. Por isso, há aqui um desafio que não é fácil. Eu, com isto não estou a dizer que é difícil, é um desafio de gestão, mas que é fazer uma reinvenção. A pessoa ler a própria notícia também. Como não se é? reinventarem num contexto destes. Mas
há casos de sucesso em Portugal e no estrangeiro, por isso é possível. Por isso vamos derrubar essa narrativa de que não é possível. Não, é possível. É fácil. Não, não é nada fácil, mas é possível. Eu não quero passar do jornalismo para a propaganda, mas é um bocado aquilo que vai acontecer, porque uma vez que falas em manchetes que nos induzem eventualmente a acreditar em alguma coisa e depois não ser bem assim, a propaganda política de facto é um manancial dessas manchetes e essas punchlines que depois não encontram uma real correspondência no dia-a-dia dos cidadãos. E é por isso que é tão importante a liberdade de imprensa, que falámos, uma imprensa forte, uma imprensa com a capacidade, com recursos, independente, com recursos especializados, sem equipas focadas em economia, focadas em desporto, e que não sejam todos generalistas que só percebem na rama de cada tema. É preciso isso. E é preciso a tal sociedade civil forte. Eu trago um exemplo que, neste caso, é do Partido Socialista. Podia ser de outro partido, não é exclusivo do Partido Socialista. Este, em particular, foi nos últimos dias, por isso, e é particularmente gritante. Peço para mostrar, se for possível, onde o Partido Socialista lançou esta comunicação nas redes sociais, onde destacava que as famílias portuguesas tinham enriquecido 57% entre 2015 e 2023. Qualquer família portuguesa deve ter olhado para isto e pensado onde é que está esta riqueza que eu não sinto. Isto é claramente propaganda política e nós, com o nosso trabalho, tentamos desmistificar isto. E passando já, se calhar, para o próximo quadro, tentamos desmontar isto de que forma e explicar. E aqui, rapidamente, aqui uma aula de literacia muito rápida para quem nos está a ouvir. O PS disse que a riqueza aumentou 57%. Relembro isso. O que é aquele 57%? É o aumento nominal da riqueza das famílias. Quando falamos de aumento nominal, é que tem lá a inflação. Mas a inflação, as pessoas, não é aumento de poder de compra. Enfim, os preços aumentam todos. Se nós reduzirmos a inflação daqueles 57%, na realidade, a riqueza líquida total aumentou 24%. Por isso já passámos de 57 para 24. Mas... E estes 24, mesmo assim, as pessoas pensam, mas eu não estou 24% mais rico. Nem o meu poder de compra aumentou em 24%. O que é que está por trás desta riqueza? Inclui todos os ativos. Sendo que um dos ativos mais importantes, aliás, 66% da riqueza das famílias portuguesas está em ativos imobiliários, sobretudo a sua casa. E como sabemos, as casas aumentaram brutalmente de preço. E como vemos ali no tracejado da laranja, as casas, os ativos imobiliários aumentaram 40% nas famílias. Que, obviamente, quem é proprietário é importante, mas não pagam as refeições com isso. Se quiserem mudar de casa, as outras casas também estão caras. Mas não são todos. Eu não posso extrapolar o número e generalizar para todas as famílias, porque era aquilo que dizia o cartaz do PS, não é? E não pagas alimentação, não pagas a escola dos filhos, não pagas saúde com aqueles 40%. Não podes chegar com um bocado da tua casa também e dizer, olha, está aqui um bocadinho da cozinha que é para pagar a despesa da escola da criança. Sem dúvida. E, por isso, qual é que é o número mais interessante, que é aquilo que as pessoas sentem nos bolsos? É aquela coisa que está ali mais roxo cá em baixo, que é a riqueza dos outros ativos. Os depósitos, os investimentos, ações, etc. E aí o aumento foi apenas de 6%, que entre 2015 e 2023, 8 anos, é pouco. Voltamos ao início, passámos de uma comunicação, de uma propaganda, de que as empresas estavam mais ricas em 57%, para aquilo que as pessoas realmente sentem no bolso, é 6%. É 6%. E por isso é tão importante haver literacia, é tão importante trabalharmos os números, haver sensibilidade pelos números, para não sermos constantemente enganados pela propaganda política. Eu vou só pedir para voltarem ao cartaz anterior, porque há coisas que têm que ser ditas, por mais cruéis que possam parecer. Quando olhamos para este cartaz, aquilo que vemos ali, embora possa ter alguma criatividade financeira ou criatividade matemática, aquilo é mentira. Aquilo, na prática, não corresponde à verdade. Pelo menos teriam de estar ali os 20 e tal %. Porque essa é a inflação.
porque não se pode dizer, falar de números. Mas, André, isso é que é um desafio e deves e tens que manter a tua independência. Ao generalizar aquilo, eu tenho que estar a dizer que a tia Cremilde, que está em Trás-os-Montes, também está 57% mais rica. E isso não corresponde à verdade. Portanto, isto é tão igual àquelas manchetes que não correspondem depois à notícia que está no corpo. Isto é uma afronta, isto parece-me que é uma afronta às famílias. E as famílias estão a passar mal, que veem aquilo e que pensam onde é que está esta riqueza. Só se todos os outros estão 100% mais ricos. Alguém ficou com a minha fatia da riqueza, não é? Por isso passa uma mensagem que é de uma irresponsabilidade até brutal. E acrescento uma coisa. Aquilo acaba por ser, curiosamente, um reconhecimento do próprio PS, que esteve no governo, da sua incompetência nas medidas de políticas públicas de habitação. Porque, como eu mostrei, aquele valor, já não é 50 e tal, é 20 e tal. Mas os valores são relativamente elevados por causa da habitação. E porque é que a habitação está tão cara? Em grande medida porque não se constrói, porque temos e porque faltam políticas públicas. André, isto é um reconhecimento da sua incompetência. Mas isto é ainda pior. É que eles pegam nos dados da sua incompetência e utilizam-no como uma medalha de que, olha, fizemos alguma coisa bem. E só para terminar, ainda temos 3 minutos e meio, conseguimos dizer muita coisa. Tu crees que esta campanha pode-se pautar, de facto, pela superficialidade da argumentação e não irmos, de facto, àquilo que tem que ser resolvido, às propostas mesmo? Eu creio que sim, infelizmente. Eu ouço falar muito pouco de reformas, ouço-me falar muito pouco, e aqui transversal, tanto do partido que está no governo como na oposição. Ouço pouco falar de reformas, de um ímpeto reformista, de um ímpeto mais ambicioso. O que eu ouço sempre é como é que vamos distribuir melhor o que temos, o pouco que nós geramos. Isso não é ambição. É como é que vamos dar mais aqui aos pensionistas, a estes. Há algumas questões relevantes em torno disso. Mas não há Estado social sem o crescimento económico, sem passarmos por uma etapa diferente. E precisamos realmente de ambição. E a ambição não é olharmos para os crescimentos económicos médios da zona euro e União Europeia e dizemos estamos acima da média. É verdade que estamos acima da média. Não nos podemos esquecer que mais de metade do PIB europeu está concentrado em França, Alemanha e Itália. Se estes países crescerem pouco, e sobretudo França e Alemanha... A Alemanha, se fosse agora numa recessão, mesmo... Mas são países muito mais desenvolvidos, que é natural que o potencial de crescimento também seja mais diminuído. Por isso, se eles crescem pouco, a média é bastante baixa. E nós congratulamos com isso, enquanto outros países de leste estão a crescer, não se contentam com esse patamar, estão a crescer bem acima e estão-nos a ultrapassar. Por isso, o nosso objetivo devia ser não só percentual, mas de posições. Nós temos todas as condições para estar à frente desses países de leste, que, coitados, tiveram a União Soviética até não há muitos anos, entraram na União Europeia há menos tempo. Temos de ser ambiciosos para ter um bolo realmente grande e só assim é que conseguimos sustentar o Estado Social. Até porque alguns desses países são concorrentes diretos de investimento de multinacionais, como o caso de um investimento que foi pensado para Portugal, mas vai para um outro país, não sei se Roménia ou Bulgária. André, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui e outra vez parabéns ao Mais Liberdade, não só pelo trabalho que desenvolvem, mas também por terem sido referidos como um dos think tanks que ajuda a sociedade civil a ter uma maior consciência das políticas e a forma como essas políticas nos afetam. Obrigado a ti e a toda a equipa do Mais Liberdade. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever cada uma destas conversas indo até ao YouTube do Isto é o Povo a Falar, faça a subscrição, clique no sininho para receber as notificações cada vez que nós colocamos estas conversas disponíveis para si e vá também ao nosso Instagram e Facebook. Faça lá o seu like, partilhe alguns dos convidados que você mais goste para continuarmos então a chegar com estas vozes que deveriam ter mais espaço, se calhar, noutros canais de televisão, chegarmos até si e ajudá-lo a tomar as suas decisões. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma boa noite e amanhã cá estaremos. Obrigado.